Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Santo é o nosso Deus, poderoso, majestoso, Deus de infinita graça, bondade, justiça. Deus que sonda, que conhece os corações. Hoje, sábado, dia 23 de dezembro de 2023. São precisamente 11 horas e 40 minutos. E nesse final de manhã para início, de tarde, já está quase meio-dia, alguns já estão em casa almoçando, você para ir parando para almoçar. Mas que bom que essa ferramenta ela pode ser usada em todos os locais, Em todos os locais. Você está no ônibus, você está fazendo unha, você está na sua ocupação, você pode estar ouvindo, Então, assim, onde você estiver, eu quero dizer, primeiramente, rogar ao Senhor que Deus abençoe sua vida, que Deus conduza a sua mente, que Deus conduza o seu coração, que Deus lhe dê um final de semana abençoado. E eu quero aqui dar uma continuidade ao que eu falei ontem sobre Neemias, o homem de Deus. E só recapitulando um pouco sobre Neemias, um homem que vivia na cidade de Suzã, vivia ali como copeiro de um rei. A Bíblia diz que ele recebe a visita de um de seus irmãos de Jerusalém. E ele procura saber como estava a situação do povo que estava ali, Jerusalém havia sido destruída, a cidade, Os muros quebrados, as portas queimadas pelo fogo. E Hanani, um dos irmãos de Neemias, ele disse que o pessoal que estava lá estava sofrendo muito por humilhação, Os muros quebrados, As pessoas lá zombavam dele, estavam desprotegidos. A Bíblia diz que Neemias ora, pede a Deus misericórdia, confessa pecado, ele jejua, ele passa dias e dias orando e jejuando. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 2, quando ele vai à presença do rei, a Bíblia diz que ele nunca tinha estado triste na presença do rei, e naquele dia ele estava muito triste. O rei percebeu a sua tristeza, o rei sabia que ele não estava doente, e essa tristeza só poderia ser da alma. No final do capítulo 1, Neemias ele pede a Deus bênção. No final do capítulo 1, Neemias pede a Deus solução para o seu problema. E a Bíblia diz que no capítulo 2, Deus usa aquele rei, o rei Artaxerxes, para dar a resposta que Neemias precisava. Eu terminei falando para vocês que o que aquele rei falou para Neemias foi perguntando para ele o que é que ele queria, E o que Neemias queria era algo muito grande. Eu terminei falando ontem dizendo que não existe nada impossível para Deus. Que o nosso Deus ele é poderoso. E muitas vezes a gente quer medir o tamanho de Deus. Mas o autor de Hebreus vai dizer que fé ela é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Então, não diga para você, não diga para o seu problema, que ele é um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um Deus que pode resolver na hora que Ele quiser. Não fique preso, não fique lá lamentando pelo seu problema. Assim como ontem foi dito, o que é que você quer, O Senhor ele abre essa tarde perguntando para você a mesma coisa, o que é que você quer. Ele é o Deus que nos dá grandes vitórias. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E depois que o rei pergunta o que é que Neemias quer, ele abre o seu coração
E ele diz que quer voltar para Jerusalém, ele diz que quer reconstruir os muros de Jerusalém, ele quer restaurar as portas que foram queimadas. E para você que está aqui hoje comigo, eu falei ontem que o que Neemias queria, gente, não era uma coisa pequena, era uma coisa grande. A Bíblia diz que os muros de Jerusalém estavam destruídos. E o muro, ele representava a segurança daquele povo. Mas não era qualquer muro, não era um muro pequeno. Eu fiz uma pesquisa e as pessoas que estudaram com mais profundidade, elas dizem que o muro de Jerusalém, a extensão do muro de Jerusalém, para você entender, eram 4 quilômetros de comprimento. Era 4.000 metros de comprimento o muro. Não era um murozinho pequeno, era um muro gigante. Eram 4 quilômetros de muro. Diz que era 4.018 metros a extensão do muro. E a altura do muro, ela media 12 metros de altura. Era um muro gigante, de comprido, gigante em altura. E a espessura do muro, ela era simplesmente 8,5 metros. 8,5 metros de largura. Era só isso que Neemias queria. Eu me aprofundei mais na pesquisa e diz que nessa muralha tinha 34 torres de vigília. Para quem não sabe o que é uma torre de vigília, se você já foi em Fortaleza, ali naqueles prédios do Exército, né, no 10º GAC, você vai ver que tem um muro e tem partes do muro que tem uma guarita. Ele chama de guarita, né? Então era uma casa que ficava em cima do muro, onde ficava ali pessoas vigiando de longe. Ou seja, era um muro que tinha 12 metros de altura. Quem estava em cima conseguia enxergar longe o inimigo, né? E isso tinha 34 torres dessa na circunferência, certo? E nesse muro tinha pelo menos 12 portas. Então, Neemias queria só isso. Reconstruir o muro do jeito que era, né? Então, o rei perguntou quanto tempo ele levaria para fazer isso. Eu falei que o nosso Deus é um Deus que faz as coisas organizadas. Que é um Deus de organização, é um Deus de ordem e decência. Deus, ele quer fazer as coisas da melhor forma possível. Quando nós formos pedir algo para Deus, a gente tem que ser específico para aquilo que a gente quer. Para que a gente quer? Qual o propósito? Ah, pastor, mas ele não sabe? Sabe, mas ele quer ouvir de mim e de você. Tá certo? Então, a Bíblia vai dizer, e agora eu quero entrar no texto, no capítulo 2, que depois que o Neemias, ele responde ao rei o que é que ele queria, agora a gente vai ver aqui a resposta do rei para o Neemias, baseado no que ele pediu. Certo? Então, se você puder abrir a sua Bíblia, né? Claro, se não puder, não tem problema, né? Eu estou lendo Neemias, capítulo 2. Eu quero ler o versículo 7 até o versículo até o 8, que diz assim a palavra do Senhor. Escuta isso. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que iria ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, certo? Então aqui a gente vê que Neemias no capítulo 1 ele faz uma oração. No capítulo 2 ele recebe a resposta de Deus perguntando o que é que ele quer.
E agora ele é específico naquilo que ele quer. A gente tem que ser específico naquilo que a gente quer de Deus. Se possível, você tem que ser detalhista. Porque muitas vezes, amado, Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Eu vou contar para vocês 2 testemunhos de 2 irmãos que pediram algo para Deus, mas eles não foram específicos. O primeiro irmão, novo convertido, ele acabara de chegar na igreja, né, cheio de vontade, de querer aprender de Deus. Ele fez uma oração a Deus e disse: Deus me dá uma Bíblia de presente, mas eu quero uma Bíblia grande. Ele pediu a Deus assim: Deus, eu quero uma Bíblia grande. Até ele foi específico, né? Uma Bíblia grande. Ele só teve um detalhe, ele errou na forma de especificar o que é que ele queria no tamanho da Bíblia. E ele disse que um dia estava na igreja e o pastor dele chamou ele para conversar com ele. Ele disse assim: meu filho, eu tenho um presente para você. E quando o pastor chegou com o presente, era uma Bíblia grande. Presente, né? E o irmão ficou muito feliz. Glória a Deus, Senhor, obrigado pelo presente, o Senhor é maravilhoso. Aí ele abriu o presente, ele já sabia que era uma Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia, né? Enorme. Quando ele abre a Bíblia, para surpresa dele, não era a Bíblia que ele queria. Era uma Bíblia grande. Porém, não era o que ele precisava. Ele queria, na verdade, não era uma Bíblia grande. Ele queria uma Bíblia com estudo, para que ele pudesse crescer no conhecimento de Deus. Entendeu? Então ele não soube pedir a Deus. Deus deu para ele uma Bíblia grande. Olha o tamanho dessa Bíblia. Essa Bíblia é grande, mas por incrível que pareça, ela só é o Novo Testamento. Então nós temos que ser detalhista quando a gente for pedir algo para Deus. E esse irmão pediu uma Bíblia grande, ele recebeu uma Bíblia grande. Outro irmão, ele pediu a Deus, ele estava parado, né? Ele era pedreiro, ele pediu a Deus que desse para ele uma construção grande, para ele ganhar muito dinheiro. A oração do irmão foi desse jeito: Senhor, me dê uma obra para mim ganhar muito dinheiro. E aquele irmão, um dia recebeu uma visita na casa dele, e uma mulher perguntou se ali morava o irmão fulano de tal, e ele disse: sim, sou eu. Ela disse: olha, eu tenho um projeto para você fazer para mim. Vamos olhar o projeto, né? E ele foi. Quando ele chegou no local, ele ficou surpreso porque era uma obra gigante. Era uma obra tão grande que ele ficou envergonhado. Ele olhou para aquela senhora e disse: senhora, a senhora me perdoa, mas eu não tenho condições de executar uma obra desse tamanho. Eu não tenho condições. Ele foi embora triste, envergonhado, porque ele não havia sido específico com Deus, né? Ele não havia sido específico com Deus. Então, amado, nós precisamos ser específico, né? A gente precisa dizer o tamanho do que a gente quer, a gente precisa dizer daquilo que a gente quer, para que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente é frustrado porque a gente não sabe chegar diante de Deus e pedir aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente chega para Deus querendo algo, mas a gente não tem a noção do que a gente está pedindo. Quando o rei perguntou o que é que Neemias queria, ele parou um pouco e o que é que ele faz? Ele ora. Ele ora e depois é que ele vai falar para o rei o que é que ele quer. Sabe o que é que a gente tem que aprender, amados? Tudo que a gente for pedir a Deus tem que ser gerado em oração, pedindo a Deus sabedoria, graça, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos mostrar realmente o que é que a gente quer. E tudo aquilo que a gente pede alinhado com Deus, amado, no tempo de Deus vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Então, ele pede o rei. O que é que ele diz para o rei que é que ele quer, né?
Agora eu quero que você note comigo uma coisa. Deus, ele sabe de tudo que a gente precisa. Ele sabe do que a gente precisa, ele sabe do que você precisa hoje, do que você precisa agora, ele sabe. Mas o nosso Deus, amado, ele é um Deus que ele gosta também de relacionamento, de conversa. Ele quer estar ali, ele quer ouvir a nossa voz. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam ali no paraíso e toda tarde eles tinham um bate-papo com Deus. Gente, imagina, depois de um dia tão cansativo, né, de uma dona de casa, de um trabalhador, e no final do dia ele ali ser específico, né? Ser específico. A gente precisa ser específico naquilo que a gente precisa falar com Deus. Foi assim Neemias. Foi assim que ele fez. Certo? Só um minuto, irmãos. Neemias, ele foi específico. Então, amados, o que é que acontece? Por ele ser uma pessoa que ele estava alinhado com Deus, ele tocou o coração de Deus. E eu quero que você agora observe do versículo 9. Após ele ter pedido ao rei o que ele precisava, veja o versículo 9. Com isso fui aos governadores do Transeufrates e lhe entreguei as cartas do rei, ou seja, tudo que ele pediu o rei deu. E tem mais, acompanhou-me uma escolta oficial do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Para pensar, Neemias ele simplesmente pediu autorização para fazer um projeto. Ele recebeu autorização. Mas para que Neemias tivesse convicção de que realmente Deus estava com ele, o Senhor providenciou até uma escolta para ele. Uma escolta real. Uma escolta real. Né? E acompanhou uma escolta oficial do rei, do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Amados, quando eu digo pra gente não querer medir o tamanho de Deus, o nosso Deus, ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei o que foi que você pediu nesse ano de 2023. Talvez você ainda não conseguiu alcançar, né? E você diz, Deus não me escuta. Faz aí uma reflexão naquilo que tu pediu a Deus. Se for possível, anota. E depois tenta corrigir se tem alguma coisa de errado, se tem alguma coisa que não está alinhado com Deus, que Ele vai te dar uma direção. Então, em nome de Jesus, o que eu quero falar nesse início de tarde é: avalie o teu coração diante de Deus. O salmista Davi diz assim: Senhor, tu sondas e conheces o meu coração. Tu sabes do meu pensar, do meu deitar, do meu levantar. Antes que saia algum som da minha garganta, Pai, o Senhor já sabe o que é que eu vou falar. Então, nesse início de tarde, meu amado, sonda o teu coração. Sonda o teu coração. Deus, Ele vai falar contigo. E Ele vai estar alinhando, Ele vai estar ali organizando para que quando tiver tudo em ordem, em harmonia com Deus, Ele vai executar. Ele vai executar. Mas eu quero terminar dizendo para você que nesse processo tem obstáculos. E muitas vezes nós queremos parar em obstáculos. E para terminar aqui, amado, no versículo 10 do capítulo 2 de Neemias, diz assim: Sambalate
Quem é Sambalate? Um horonita. E Tobias, o oficial amonita. Ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Nessa transição das nossas batalhas, existem muitos obstáculos chamados inimigo. Enquanto Deus ele quer nos ver de pé, tem alguém sempre querendo nos derrubar. Enquanto Deus ele quer ver a gente forte, tem alguém querendo entristecer o nosso coração. Mas não aceite as investidas do inimigo. Fica firme no propósito de Deus. Neemias ele sabia quem ele cria. Mais na frente eu vou falar sobre essas intervenções dos inimigos. Mas se tinha uma coisa que Neemias ele tinha, era convicção. Ele tinha convicção de quem ele cria. Ele tinha convicção em quem ele tinha colocado a sua confiança. A sua confiança. Então eu queria ler aqui com vocês o Neemias, capítulo 6, o versículo 8. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 6 e o versículo é o 3. Diz assim, presta atenção. Por isso enviei-lhe mensageiro com esta resposta. Era o inimigo querendo distrair Neemias, por várias vezes mandando recado para Neemias, para que encontrasse com ele e tal. Então, no versículo 3 diz assim, por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta. Estou executando um grande projeto. Não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com você? Por que parar a obra quando alguém diz que você não vai conseguir, que você não é capaz? Lembre, quando o inimigo falar isso para você, você vai dizer assim, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas quem está lutando comigo é o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Israel. Essa guerra, ela não é minha, essa guerra, ela é do Senhor. Então, quando o inimigo se posicionar, tentar lhe barrar, tentar lhe parar, diga para o inimigo, olha, essa guerra não é minha. Aliás, quem vai enfrentar essa guerra não sou eu, é o Senhor dos Exércitos. Aquele que habita na minha vida, aquele que vive na minha vida, o Espírito Santo de Deus, amado. Então, quando o inimigo se levantar dizendo, olha, você é fraco, você não vai conseguir, você não tem força, repreenda em nome de Jesus e diga que o maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. E aquele que está conosco é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Meu amado e minha amada, espero que em nome de Jesus você tenha compreendido isso. Deus, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é presente em nossas vidas. O inimigo, ele vai sim, sempre se levantar. Mas ele sabe, como diz a palavra do Senhor, amado. É a palavra do Senhor que diz isso lá em Romanos. O lugar dele é debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que em Cristo nós não seremos. A Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém. Muito obrigado por mais um momento de reflexão. Estamos aqui caminhando no livro de Neemias, o homem de Deus. E eu creio que nesse início de tarde estar me ouvindo homens e mulheres de Deus que vão vencer, que vão passar
por muitas batalhas, mas vão dar o grito de vitória, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Quero finalizar agradecendo mais uma vez por cada um que se encontra comigo nesse momento de reflexão e desafiar você que está me escutando, que mora aqui em Redenção, que tem transporte. Hoje é nosso culto de oração na congregação do Buqueirão. Então, se você pudesse fazer presente junto conosco ali, vamos orar, vamos louvar, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor ali, né? Às 19 horas. Vamos colocar o nosso joelho no chão ali. Vamos curvar o nosso joelho na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vamos clamar a Ele. Vamos nos derramar na presença dEle. E sabemos que Ele sim vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Quero terminar esse momento orando, agradecendo a Deus pela sua bondade em nossas vidas e pela vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, amado. A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Hoje eu estava compartilhando com meu filho que as pessoas usam uma parte, uma frase que não está completa, né? É uma meia frase que as pessoas colocam nos seus carros. E essa frase diz assim: Deus é fiel. Mas a pergunta é: Deus é fiel a quem? Deus é fiel o quê? Então, se um dia você for colocar um adesivo desse no seu carro, você diga assim: Deus é fiel à sua palavra. Aí sim, está completa a frase. Deus é fiel à sua palavra. Amém? Tem um momento da palavra que diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração. Amados, na nossa vida, nós passamos por batalha, nós passamos por processos, e tem processos que não são fáceis, dói, machuca, maltrata, mas para o nosso crescimento é necessário. E eu quero finalizar contando aqui um pouquinho do que eu já pesquisei sobre a lagarta, né? O processo da lagarta virar borboleta. Você sabe que a lagarta é um animal muito pegajoso, a lagarta é um animal muito feio, não é verdade? Ela é um saco de gordura. E ela vive se rastejando, né? Rastejando, né? Só que chega um período da vida daquela lagarta que ela vai ter que passar pelo processo da metamorfose. Ela constrói um casulo e passa a residir dentro desse casulo isolada, fechado. É como se fosse um saco de din-din fechado. Ninguém entra, ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro. Mas alguns pesquisadores dizem que a lagarta, quando ela chega ali, que ela entra naquele casulo, ela passa por um processo de transformação. Aquela lagarta, ela estoura, puff, dentro do casulo. Ela é esmagada. E o santo Deus começa a tecer dentro daquela casulo, começa a trabalhar. Célula por célula, moldando e reconstruindo. Aliás, não é reconstruindo, né? Reconstruindo é você pega numa coisa velha e restaurar. Mas pelo contrário, aquela lagarta nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Ela vai sendo completamente tecida pelo Senhor. Célula após célula, o Senhor vai trabalhando. E chega o momento que Deus ele conclui o projeto. E aquele casulo vai abrir. E quando aquele casulo ele rasga, sai de dentro daquele casulo uma linda borboleta. Talvez você esteja dentro do casulo ainda.
sendo ali esmagado, né? Mas Deus, Ele está trabalhando nas suas células. Você tem que perseverar, aguentar firme. Ai, pastor, tá doendo. Lá dentro daquele casulo, ninguém sabe a dor que aquela lagarta está sofrendo. Você ainda pode confessar o teu pecado, você ainda pode procurar alguém de confiança e pedir ajuda. Mas eu quero dizer para você uma coisa. É no secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta e no secreto Deus vai fazer você mudando tudo aquilo que está te rasgando por dentro, aquelas coisas que deixam você, sabe? E no momento certo Ele vai liberar uma belíssima borboleta, ou seja, uma pessoa cheia da graça de Deus. E os problemas? Para quem está na graça, para quem vive debaixo da graça, ele não sofre com o problema, ele ri do problema, porque ele sabe em quem ele crê. Amém? Meu Deus, te louvo, meu Pai, porque a tua graça nos basta. Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O apóstolo Paulo disse que quando a gente está fraco é que a gente está forte. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a resistir às pancadas, a aguentar a dor, a aguentar o processo, porque nós sabemos que no tempo de Deus irá nascer o novo de Deus em nossas vidas. Nos dê um restante de dia abençoado e que nós possamos sair daqui, Pai, nessa tarde, entendendo que para o Senhor não existe problemas grandes. Tudo é possível que crê em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Que Deus conceda graça e paz à vida de cada um de vocês, meus amados. E obrigado pela sua presença aí nesse momento de reflexão que eu tenho dado Neemias, o tema de Neemias, o homem de Deus. Tenha uma tarde abençoada e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir um amém de vocês aí, amados?